Seja muito bem-vindo ao meu canal podcast, Pod Talento. Estamos aqui hoje recebendo uma pessoa muito especial para mim, Camis, que ela fala sobre CX, Excelência Atendimento ao Cliente, uma palestrante que vocês vão amar a história de vida dela. Camis, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Agradeço demais, eu sou super sua fã, adoro o seu Instagram, gente. Segue o Instagram dela, é sério, é muito legal. E eu quero te agradecer por você estar aqui. E eu quero saber de você, Camis. Qual é o seu talento? Você sabe qual é o seu talento? Pois é, a gente estava falando sobre isso agora nos bastidores, que eu falei, cara, o que eu vou dizer exatamente? Porque é difícil você pensar em uma coisa, né? Você pensa em várias ramificações e tal, então acho que a gente vai minimamente se divertir aqui nesse papo. E eu que te agradeço demais, porque eu amo quando eu posso trocar com profissionais assim como você, né, que são apaixonados por experiência, que levam esse tema para todos os rincões do Brasil, então acho que vai ser super bacana. E acho que vamos começar a destrinchar um pouquinho disso. Eu não tenho clareza sobre qual é um talento, mas eu sei um mix de coisas que eu amo fazer e eu acredito que eu levo isso como vocação, mas é um negócio que não nasce com você, que você vai construindo, né? No seu caso, você acredita que você construiu isso. E eu parto do princípio que nós nascemos com o nosso talento nato, mas a gente vai se desenvolvendo e aprendendo a lidar com ele. Às vezes, eu já me vi recusando o meu talento. Eu tenho esse talento da comunicação e muitas das vezes eu me escondia dele porque tinha aquela tive uma criação que não pode aparecer muito, menina usa saia longa, né? Não usa saia curta, menina se coloca no seu lugar. A menina, né? Mas... É, sempre a menina, né? Mas a menina tem que ser mais conservadora. Então, essa minha comunicação muito avassaladora, eu escondi ele por muito tempo. Mas tinha um desejo enorme, me via sempre assim. Quando eu vi um flash, falava, foca em mim, foca em mim. Só que algumas pessoas não entendiam que aquilo era um talento. Algumas pessoas tinham aquele pré-julgamento. E como que foi a sua infância? Eu tive isso e já sabia que era meu talento, mas tive medo do meu talento. Algo do gênero já aconteceu com você? Você percebeu isso na sua infância ou não? Olha que coisa doida, né? Eu costumo dizer sempre, eu sempre trago a minha história, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem quem é a Camila, porque no meu caso, eu sempre levo como uma construção. Eu sou neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça. Eles viveram em casa de palha, né? Então, foi muito pobre, miserável mesmo, sabe? Tipo, cobra embaixo da cama, barata pela casa. Minha mãe foi a primeira pessoa a mudar a história, e ela mudou com a educação, só que ela foi engenheira química. E sempre essa era a expectativa, né? A Camila vai ser engenheira, ou ela vai estudar relações internacionais, não sei o que lá. Eu falava, cara, não combina comigo. Eu sempre me senti mais livre, mais espírito doido, assim. Então eu gostava muito de viajar. Assim como você, sim, eu queria aparecer, né? Então, quando eu era pequena, eu tinha um grupo de dança. Chamava As Angelicais, né? E como eu falava espanhol, eu queria cantar em espanhol. Eu era quase o RBD da minha família, assim, né? Então, era divertido, era legal e tal, mas também não era visto como talento. E meu avô, eu lembro muito bem que ele falava assim, olha, sua mãe é engenheira química e ganha não sei quantos mil reais. Uma conversa no carro. Quando eu fui visitar Curitiba, eu já tinha mais de 18, tá? Já não era mais infância. E eu falei, eu entrei na faculdade de publicidade. Ele falou, de arte, publicidade, o que é isso? Vai fazer o que com isso, né? Isso não dá dinheiro. Ô, frase! Isso não dá dinheiro. Eu falei, tem gente que consegue. Mas naquela época, a minha frase era tão cheia de insegurança que eu tinha visto na faculdade gente que tinha conseguido dinheiro, mas eu pensando dentro de mim, falei, meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? E demorou muitos anos para construir esse como eu vou ganhar dinheiro com isso. Até que eu encontrei o que eu chamo de Ikigai, que eu sou apaixonada pela cultura oriental, né? Que fala muito sobre razão de existir. Eu tive que responder 4 perguntinhas para me dar conta de que aquilo era o que eu queria construir. E eu gosto muito de exemplificar o Cristiano Ronaldo, né? Porque, por exemplo, ele não nasceu ótimo de bola, mas ele foi lá e trabalhou até se tornar muito bom naquilo. Tanto que eu fico puta quando alguém me fala assim, nossa, como você fala bem, que dom. Eu falo, não é dom, não. Eu estudei, eu treinei quantas e quantas vezes ensaiando no carro sozinha. Ensaiando até entrevista, tipo assim, entrevista que eu ia fazer entrevistando alguém para trabalhar comigo. Eu queria que a pessoa saísse de lá, mesmo que ela não trabalhasse comigo, ela saísse, nossa, muito legal, eu gostaria de ter trabalhado com ela, né? Então, eu tinha isso. E essas 4 perguntas do Ikigai são, o que eu amo fazer? Que no meu caso era viajar e me aparecer e conseguir mudar a vida de alguém. Eu queria que as pessoas passassem por mim e falassem assim, pô, anos depois, minha vida foi mudada porque vocês... Eu não sabia como fazer, mas eu gostava disso. Eu sou bom fazendo? No meu caso, eu descobri que não. Então, eu ia ter que ralar o dobro do que quem sabe fazer aquilo e era bom. O terceiro, posso ganhar dinheiro com isso?
não preciso nem responder, né? Palestras, workshops, treinamentos dão muito dinheiro. E o último elemento é como isso faz bem para o mundo. Então, quando eu descobri que essas 4 coisas eram a cultura oriental japonesa, e o legal é que no Japão eles têm uma cultura do trabalho até morrer, né? Sim. Curiosamente, nesse mesmo país do trabalho até morrer, tem um conjunto de ilhas chamado Okinawa, onde as pessoas vivem mais 106 anos, tá? Então, tipo, vivem mesmo. E as pessoas dizem, pô, eu consegui porque é meu Ikigai. Então, eu digo que eu me encontrei quando eu encontrei meu Ikigai, né? Mas a infância era essa, era tipo, minha mãe era a única da família que tinha estudado, então altas expectativas e eu morando na periferia não era esse meu sonho. E ali você não conseguia imaginar seu talento, por mais que você tinha essas habilidades de comunicação e esse desejo, mas você ainda não tinha reconhecido. E nem Você não enxergava isso. Não, e nem queria. Eu queria trabalhar numa loja de surf do shopping pra pegar os gatinhos. Eu, tipo, não queria, não era aquilo que eu queria. Eu não sabia o que eu Você queria. ainda não tinha o propósito, né? Eu falava, eu quero trabalhar com moda, talvez. Não, curso de comissária. Não, desenho mão livre. Não, animação 3D. Tudo isso eu fiz cursos, tá? Curso de costura, até me encontrar. Por isso que é legal até a gente às vezes contar, porque tem gente que olha e fala assim, putz, cheguei nos 17 e não sei o que fazer, e agora? Acabou minha vida. E não, cara, tem uma vida longa aí pela frente pra você descobrir, né? Você fez curso de costura? Fiz. Porque eu achei que eu queria fazer moda, né? Daí falaram, tem que fazer costura pra fazer moda. Daí eu fiz curso de costura. Então todo sabadão eu ia lá no Senai costurar e tudo mais. Aí depois eu falei, não, isso não é isso que eu quero, né? Eu queria só desenhar, na verdade. Não, então eu vou fazer desenho. Fiz o curso de desenho mão livre. Falei, ai, mas eu acho que eu queria, na verdade, trabalhar na Nintendo, aquelas bem loucas, né? Fui lá e fiz o desenho, fiz o curso de animação 3D. Animei a bolinha, aprendi a fazer como faz o Toy Story, não sei o quê. Ai, que legal. Aí eu falei, ai, vai dar muito trabalho. Não sei se eu quero fazer isso pro resto da vida. Fiz o curso de comissária. Cheguei aí até pra selva, sabe? Tipo, que você faz treinamento na Sim, a selva. sobrevivência na selva. Muito legal e tudo mais. Mas aí quando eles contaram que se algum familiar ou ente querido morresse, sei lá, eu não podia voltar, tinha que cumprir a tabela de agenda, eu falei, não, eu não quero um trabalho assim. E eu só fui fazer publicidade porque minha mãe falou assim, filha, chega de gastar meu dinheiro, né? Aí eu fui olhar os cursos, mas a minha grade não era o que me agradava, era qual era mais variado. E publicidade tinha rádio, TV, jornalismo, não sei o que. Eu falei, ai, vou fazer isso, porque daí no meio dos 4 anos eu me encontro, né? Você ia percorrer por várias matérias, né? Não era algo fechado como humanas. É, exatamente. Tá. E hoje, o que você faz? Hoje eu atuo com educação, né? Educação para falar para as pessoas sobre protagonismo e sobre experiência do cliente, né? Então, eu rodo o Brasil levando também a experiência do cliente para lugares onde os grandes eventos muitas vezes não chegam. Isso me que eu quis rodar no Brasil, porque é mais legal. Isso é o que me conectou com você. Vou até contar um ponto antes, né? Eu trabalhava numa empresa de eventos executivos, eu era diretora de conteúdo. Meu papel era ligar para presidentes, entrevistá-los, entender qual era o calcanhar de Aquiles que estava pegando e transformar isso num evento de 3 dias, onde nós íamos ficar em um resort discutindo aqueles temas. E em determinado momento, o presidente dessa empresa, ele nasceu em Sumé. Já ouviu falar de Sumé? Não. Interior da Paraíba? Não. Fica a 200 quilômetros de João Pessoa, que é a capital. Tá. E eu comecei a treinar aquelas pessoas. E eu percebi o quanto, tipo, alguém ganhava, tipo, R$ 1.200 era muito mais engajado do que alguém ganhava 4 aqui em São Paulo. Só que aquela galera de 1.200, eles tinham uma curva de aprendizagem maior. Tipo assim, eles demoravam 6 meses para absorver algo que alguém dos Faria Limers, né, aqui em São Paulo, pegava em 1 mês. Aí eu falava, mas aquele vale muito a pena mais investir, né? Porque os presidentes das empresas sempre buscavam, assim, como eu posso ter mais rentabilidade, mais dinheiro, e como eu posso ter saving, reduzir custo. Eu falei, pô, levando conhecimento para essas áreas, né? Para Sumés da vida, para Varjota, que eu já dei treinamento em Varjota. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso da vida, eu quero levar conhecimento para esses lugares e mostrar para os presidentes, que ao longo de mais de 15 anos eu fiz muitas amizades, mostrar para esses presidentes as oportunidades, o Brasil para brasileiros, né? Tipo, para de investir na Faria Lima, no escritório lindo de vidro, vai para os interiores, não sei o que lá. Que tem muitos talentos escondidos. Demais. Aquele treinamento no interior. Não é apaixonante? É apaixonante. Eu não tenho vontade de voltar para São Paulo. As pessoas não são gratas por cultura, ter aquele conhecimento, parece que você mudou a vida dela de verdade. Eles ficam falando assim, você vai ministrando e eles vão anotando, são pessoas assim maravilhosas. Perguntas, coisas que não Paulo, às vezes a pessoa tá assim. Quando você abre o momento da palestra para perguntas, chega a dar até um pouco de vergonha em São Paulo, porque poucos... Parece que o que tá falando é bobagem, né? Assim, né? Eu já conheço, o cara tá falando, vim aqui para ouvir isso. Fora de São Paulo, não, assim, fala mais, preciso de mais. Nossa, tem mais um dia? Esse evento é só 3 dias, não tem o 4º dia.
Eles querem sempre mais, né? Exatamente, exatamente. E eu queria isso, eu queria conseguir levar. Eu sabia que eu não ia mudar o mundo, mas eu ia plantar uma sementinha para que aquela pessoa quisesse conhecer mais sobre esse mundo, seguisse os nossos perfis, né, dessas pessoas apaixonadas assim como a gente. E eu tracei uma rota de 54 cidades. No começo, vou ser honesta aqui, no começo eu achei que eu ia rodar o Brasil inteiro. Aí eu fiz uma descoberta, gente. Sua fome era grande, né? Demais. Aí eu falei assim, gente, não dá. Sabe quantos municípios tem no Brasil? Eu ainda não fiz esse estudo. Já conta. 5.570. Diz pra mim se é humanamente possível Não passar tem por 5.570 cidades. Não dá. Não tem. E eu queria que tivesse. Fiquei super frustrada. Fiquei super chateada. Falei, pô, como é que eu não vou conseguir ir pra esses lugares? Aí eu mapeei 54 praças. 2 cidades por estado. Falei, 2 cidades por estado dá. Eu mapeei 2 cidades e eu me proibi de passar na capital. Então, por exemplo, quando a gente passar aqui por São Paulo, eu não posso passar na São Paulo, Centrão. Centro, tá? Eu tenho que passar para as 2 cidades mais populosas depois da capital. Porque também precisa ter gente. Não posso ir para um lugar onde não tem ninguém, né? É. Então, essa foi a jornada. E a gente decidiu que a gente ia fazer isso de motorhome. E por que de motorhome? Não é só uma aventura, não é só... É porque a gente quer sentir etnograficamente mesmo. Como é que é andar pela rua de lá? Como é que é comer a comida que aquelas pessoas comem? Ah, é literalmente a experiência. Exatamente. Como é que eu vou falar? Você já percebeu? Você já foi em show de humor, né? Tipo, sentado, essas coisas. Você já percebeu como eles são espertos? Sim, nossa. Parece que ele conhece o teu bairro, parece que ele conhece o bairro do vizinho, parece que ele faz as piadas assim, você fala, nossa, eu acho que ele mora aqui. Assertivas, Sabe? né? Ele faz um laboratório. Então, como é que eu vou falar de experiência do cliente para aquelas pessoas? Eu vou chegar e falar assim, Disney. A gente tava até falando dos bastidores, né? Disney. Essa pessoa nunca foi a Disney. Sim. O que ela tem de Disney é, tipo, filmes e ursinhos, né? Tipo, Só no sonho, né? A Disney é algo inalcançável, né? Exatamente. Agora, se eu chego e falo assim, não, tem a padaria. Por exemplo, lá em João Pessoa, é muito famoso um varejo chamado Armazém Paraíba. Se eu chego e falo, não, porque a experiência do Armazém Paraíba, todo mundo fala assim, sei do cara. Entendi. Ela entendeu a nossa verdade aqui. Então, não tinha como eu ir, chegar de avião no mesmo dia e ir embora, sabe? Tipo, Você fez a jornada do cliente. exatamente. Então, essa era a Eu acho loucura. o máximo. E a gente vai de motorhome, né? Pegamos, Você dorme ali dentro, tudo? dormimos. Só a minha família, né? Eu, meu noivo e minha filha, que eu arrasto sempre junto comigo. Mas a equipe vão mais pessoas. Então, tem mais 2 pessoas que vão com a gente. Aí, eles ficam numa casa de Airbnb, que a gente loca aí por aí. E a gente sempre faz questão de casa. Essa é uma curiosidade também. A gente sempre faz questão de casa. Porque num hotel, cada um vai ficar no seu quarto e não vai ter muita integração. Então, na casa, a gente fala muito da experiência do colaborador, né? Você estava até falando do quanto a pessoa tem que sentir, tem que a equipe sentir para conseguir passar. Se a minha equipe não estiver próxima, se eles não forem amigos, como é que a gente vai se entender pelo olhar do tipo, fulano precisa de água, tal coisa precisa... É criar essa atmosfera de amizade, já que na minha equipe todo mundo é de um estado diferente, né? Um mora em Canela, outro mora em Curitiba, outro em Minas Gerais, outro em São Paulo. Então, esses são os momentos da gente se encontrar e da gente celebrar ali a vida. E como que você vende isso para as cidades? Você vai de... A gente lança agenda, são 2 dias de evento. A gente vende como um grande evento, né? E esse evento, no primeiro dia, a gente visita uma empresa para fazer, tipo, explicar o que tem nos bastidores dessa empresa, como é que é a cultura. Por exemplo, a gente vai agora para Joinville. Joinville, a gente vai visitar a Conta Azul, que é uma empresa de contabilidade, mas eles são reconhecidos nacionalmente, né? A Sandrina Gruber, inclusive, é uma figura bastante conhecida e tal. E ela vai mostrar pra gente os bastidores. No dia seguinte, é das 8 da manhã até as 8 da noite, com uma agenda bem pesada de falar sobre experiência, praticar. Então, a gente mapeia a jornada, faz canvas e tudo mais. Então, a gente fica fazendo uma série de atividades na hora de vender, né? A gente faz algumas masterclass para divulgar isso, para falar, ó, existe. E a gente também faz um contato ativo. Nós temos 2 SDR, né? Que são aquelas pessoas que ficam prospectando e marcando a reunião para a nossa vendedora. E a nossa vendedora vende. É um evento muito intimista, então não é tão difícil de vender, porque são só para 30 executivos. Então, a gente tem que ser mais certeiro. Sim. E a gente sempre faz incentivo para a equipe, porque você ministra treinamentos para a experiência do cliente, então sabe que experiência não se faz sozinho. Imagina que só a área de atendimentos tenha um treinamento para a experiência do cliente. Provavelmente, quando a área de produto precisar fazer alguma coisa, vai ter ruído. Então, a gente tem incentivos para que as pessoas levem suas equipes, né? Então, acaba que, sei lá, ficam 30 executivos, cada empresa leva 2 executivos. Para representar o departamento. Exatamente. Mas é uma venda muito mais ativa, muito mais na unha, assim, né? De pegar e marcar a reunião. A gente mapeia, ó, nessa cidade, quais são as principais empresas por faturamento que consigam participar. Não é um custo alto, né? A gente está falando de R$1.500, R$1.000, mas não é um dinheiro que talvez um CPF queira investir
se nunca conheceu. Falou assim, mas quem que é a Camila? Mas que é esse motorhome? Ah, talvez isso não é pra mim, né? Então a gente vai muito na... Não entendi o sentido. Acho que daqui, a gente tá indo pra terceira edição, são 54. Então acho que quando a gente chegar lá pra 20ª, talvez seja muito mais fácil ainda do que é E agora. agora? A gente já sentiu, o primeiro foi muito difícil de vender. Ninguém queria comprar, ninguém sabia o que É era. uma impressão de aventura, não é? Qual que foi? Seria a minha próxima pergunta. Nesse momento, hoje, falando agora, a gente pode dizer que você está no sucesso. Você está no auge porque você está indo bem. Longe do que a gente gostaria, mas tá bom, né? Eu queria assim, lancei a próxima cidade, acabou, sold out. Queria. A gente tem sempre um projeto de crescimento. Hoje a gente pode falar que está no sucesso, mas qual foi o seu momento mais frustrante desse projeto? Putz, olha, acho que foi em 2020 eu pedi demissão, em junho de 2020. Péssimo ano pra pedir demissão, mas eu pedi demissão pra... A gente tinha uma bola de cristal. Não sabia. Mas eu pedi demissão também porque é um chamado. Acho que trabalhar com treinamento é um chamado. Tem dias de glória, tem dias que, né? Mas foi. E aí eu lembro que eu fiz as primeiras contratações. E eu era muito boa líder na empresa onde eu trabalhava. Mas você liderar o teu negócio é diferente. Você às vezes não tem tempo para fazer o treinamento que você gostaria de dar. Você não tem... Então eu tive frustrações no sentido de... Você sentiu o impacto de você ser a empresária e você ser uma colaboradora, uma funcionária de uma empresa, né? Porque você ser uma empresária é um dos treinamentos que eu ministro, que é eu empreendedor. Você tem que criar sua cultura, contratar dentro da sua cultura. Só quando tem tempo, porque às vezes você tá... Assim, eu preciso vender, nem essa pessoa que você é uma empresa. Às vezes você é uma empresária por uma obrigação aí de momento. E aí você falou assim, abrir uma empresa, sempre fui uma executiva de sucesso numa outra empresa, vai dar certo. Não dá. E aí você esquece que você mudou o ambiente, que você foi para aquela empresa porque a cultura daquela empresa te atraiu, ela precisava de um colaborador com o seu perfil. E você está abrindo uma empresa, então você tem que criar a sua cultura e você precisa atrair colaboradores com o perfil da cultura da sua empresa. Eu acho que você sentiu esse choque, não é isso? Senti e me dava muita frustração, por exemplo, ver que eu, Camila, conseguia vender, porque quando eu entrava, não, vou fazer, vou prospectar, porque eu acredito muito que quem lidera tem que dar o exemplo. Se eu ia lá e consegui vender, fiz uma venda. Como é que eu que fiz uma venda e a pessoa que eu tô dizendo quais são os passos, ela não consegue fazer a venda? E você cobrava dela. Eu tava muito... Daí chegou um mês, assim, que, por exemplo, o caixa da empresa tava quase zerado. E eu tinha que pagar salário para aquela pessoa que tava trazendo zero resultado. Nossa, aquilo me cortava o coração. Mas eu aprendi que né, tem os filósofos antigos até diziam, se você quer mudar alguma coisa no mundo, comece mudando por você. Isso. Eu falei, se eu não tô gostando do resultado que tá tendo, provavelmente eu tenho alguma falha. E eu comecei a ver que eu não dava os melhores treinamentos, que eu não tinha os melhores rituais de acompanhamento, coisas que eu tinha na outra empresa e por isso a gente conseguiu fazer. Por isso que você se desenvolvia. Porque eu entrei no ano zero daquela empresa e ela faturava menos de $500 mil. E depois a gente conseguiu fazer 12 milhões. Como que eu não ia conseguir com a minha empresa? Falei, pô, não é possível que a magia acabou, né? Tipo, será que eu não era boa nas empresas dos outros? E tive que voltar, sabe aquele negócio? Você tava até falando da dança, né? Vai pra frente, vai pra trás. Esse foi o momento de ir pra trás, falar, não, pera, vamos reorganizar a casa, vamos... E o primeiro... Estou no passo da dança, né? Porque o cavaleiro que conduz a dama. Por mais que o mundo mudou, o cavaleiro sempre conduz a dama. Quem eu sou na dança? Eu sou a dama ou sou o cavaleiro? Eu tenho que conduzir, eu tenho que ser conduzida. Aí você teve que pensar. Exato, e a chateação foi tipo, pô, e o primeiro evento estava com a data marcada, e foi um ano quando de fato, porque aí eu fiz várias outras coisas para ganhar a caixa. Então, lancei mentoria, lancei curso online, lancei um monte de coisa para, não, deixa eu colocar, ter fluxo financeiro para conseguir fazer as novas apostas. Então, não foi no tempo que eu gostaria. Eu gostaria de ter rodado o Brasil em 2020, mas não dava. Não dava por causa da pandemia, não dava porque eu não tinha dinheiro, não dava por um monte de coisa. Compraram ou não compraram um motorhome? Bom, um motorhome legal, como que a gente viaja, custa em média $500 mil. Uau, $500 mil. Eu não tinha $500 mil, e nem próximo de $500 mil. O que eu ia fazer? Então, tomar esse monte de decisões frustra, né? Você fica assim... É pesado esse fardo, né? Às vezes a gente fala e parece meio papo de podcast, mas não é pesado mesmo, doloroso. De dias de você ir dormir chorando, querendo cortar os passos. Será que... E no outro dia você fala assim, não, vamos dar uma corrida, vamos voltar, vamos... Tem uma frase que eu gosto muito da Amy Cuddy, né? Que eu vi um TEDx dela, que ela falou assim, fake it till become it, que é tipo, finge até se tornar aquilo. Eu falei, não, eu vou ser uma empresária de sucesso. Então eu tenho que agir como se fosse uma empresa grande, agir como eu agia naquela outra. Calma, não vou sair gritando com as pessoas, não vou... E nesse primeiro evento que saiu do forno, de fato, em 2022, veja, 2 anos depois. Então, foi assim, um exercício mental de calma, respira. 2 anos depois, eu vi que a gente não estava vendendo. 2 anos depois e continuava não vendendo.
Eu falei, mas eu vou fazer esse evento sair do papel. Porque aí a gente começa a ver como é que a gente constrói alguns gatilhos mentais. Por exemplo, autoridade. As pessoas sabiam, elas acreditavam que o evento ia existir. Não tinha um vídeo. Eu nunca tinha postado nada dentro do motorhome. Como é que alguém ia acreditar que eu ia fazer? Que não era uma aventura, né? Não, se vendo, a pessoa já tem desconfiança. E por que eu vou investir? Que resultado isso vai dar? E eu pensei, assim como uma grande empresa faz o seu all-in de marketing, tudo bem que a gente não tem as verbas da grande empresa, mas precisava acontecer. Então, o primeiro evento deu prejuízo. Mas eu convidei as pessoas, né? Algumas foram pagantes, outras foram convidadas. Paguei caro no nosso videomaker, que foi lá acompanhar e tudo, mas precisava ser visto. E era um período caro, né? De videomaker. Meu Deus. Foi horroroso. Sempre bem difícil. Mas eu me orgulho muito. É um vídeo que eu olho hoje e falo assim, gente, que coisa linda, que legal, né? Olhar para aquilo e ver que o segundo já foi mais fácil de vender. Mais fácil de vender, mais fácil de fazer as parcerias. O terceiro, a gente tem como parceiros, por exemplo, o iFood, que tá com a gente, Brinquedo Estrela, Whirlpool, Tigre. Quando que eu achava que esses executivos iam se envolver, iam topar? Acreditar no seu projeto. Então, às vezes a gente tem que dar um all-in e falar, cara... Então, a gente sai desse seu período de frustração 2 anos depois para ter uma estrela com você. Aí, agora, realmente, você é um sucesso. E o que você faz hoje para ajudar pessoas a alcançar o sucesso dela? Porque o caminho, a receita para o seu, você já encontrou. O que você faz para o outro? Eu fui convidada há um ano e meio atrás, para ser coautora de um livro chamado Protagonista. Eu já queria escrever um livro, porque eu sei que quando a gente começa a criar autoridade, a gente precisa ter alguns passos. Na minha cabeça era muito claro que eu precisava palestrar em grandes palcos para ser visto, quem não é visto não é lembrado. Nossos avós diziam, e é verdade. Então eu queria, por exemplo, fazer um TEDx, mas qual era o caminho? Então eu comecei a me relacionar com pessoas que pudessem me levar até o TEDx. O livro Protagonista, que calhou assim. Esse livro... São 35 coautores, eu sou a única que não é coach dentro do livro, né? Então eu falei, preciso caprichar. E lá no livro eu falo sobre a ciência da felicidade, né? Porque a felicidade não é abraçar a árvore, a felicidade é de fato uma ciência. Cerca de 50% da nossa felicidade é genética, 10% é situacional, 40% é sobre pensamento e atitude. E nesse livro eu trago reflexões de como é que as pessoas podem aguçar esses pensamentos, porque diz pra mim, se acontece uma merda, né? Não tem outra palavra, igual essa que aconteceu comigo. Qual é a chance da gente parar? A chance é maior de parar. Putz, sim, esquece, vou pedir emprego. Não, esquece, vou vender tudo. Como é que eu vou ter coragem? Eu preciso alimentar minha mente. Será que se eu ficar vendo da Atena a tarde inteira, sangue escorrendo da TV, ou se eu ficar ouvindo aquela senhora da praça que às vezes fica falando só, tipo, ai, fulano morreu, ai, que tristeza. E o nosso cérebro é negativo, ele não evoluiu a tal ponto de acompanhar. Sim. Então, mas a neurociência explica que existe um negócio chamado neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de criar novos caminhos neurais felizes. E essa felicidade nos traz mais criatividade, mais potência. Então, no livro eu falo sobre isso, tem exercícios lá. Então, eu fico super feliz quando eu levo o livro para lugares, quando eu presenteio pessoas com o livro. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é quando a gente faz as mentorias, né? Hoje eu tenho uma mentoria básica e avançada. Quando a gente vê que é uma pessoa que, putz, ela tem grana para pagar, a gente mantém. Agora tem gente que, por exemplo, tá tão distante que a gente presenteia essas pessoas. Então, e em cada mentoria a pessoa sai com um caminho. Tipo, como eu vou fazer? Tem pessoas que passam, por exemplo, pela mentoria. Recentemente, a gente mentorou uma menina de 18 anos. Eu falei, cara, eu queria poder receber um conhecimento como esse na tendo idade, 18 anos. Sim. E recentemente ela mandou uma mensagem, falou, cara, consegui um novo emprego. Uau. Agora eu já estou na área de CX. Isso, pra mim, não tem preço. Outro dia eu tava lá no evento da Clientes S.A., uma moça me parou no meio do caminho e falou assim, Cami, olha, eu queria te agradecer. E eu olhei e falei, da onde que a gente se conhece, né? E ela falou, você foi palestrar na minha empresa, que era uma grande empresa de call center, ano passado, e eu tava num momento difícil da vida e decidi, tomei uma decisão, XPTO, e olha onde eu tô agora. Então, eu vejo os frutos dessas coisas quando as pessoas vêm me retroalimentar com isso. E é sempre bem espontânea, né? Não é nada programado. Sempre muito espontânea. Às vezes a gente até pergunta, né? Por exemplo, se eu fiz um grande treinamento de meses, igual a gente fez esse ano com a Brasil Center, que é um braço da Claro. Eu treinei várias pessoas. Eu, obviamente, quero saber no que deu aquilo, né? Então, às vezes eu pergunto, né? Falo, e aí, como é que tem sido, né? E aí o feedback vem também mais fisgado, né? Mas a maioria das vezes vem muito natural. E como que você fica quando ele vem bem natural, assim? Qual que é a sua reação interna? Não a externa de abraçar a pessoa, mas como que você fica? Ali você tem a certeza que você está utilizando o seu talento, que você tá usando o seu conhecimento a favor do outro? Como que é isso dentro de você?
Total, eu entro, tipo, fogos internos, assim, né? Dá uma felicidade enorme, porque eu sinto que faz sentido. É o teu combustível para continuar. Sim, faz sentido continuar estudando o que eu estudo para conseguir ter cada vez mais coisas para a gente ver a responsabilidade que a gente tem. Por exemplo, eu faço lá o quadro, o Wall Backstage, né? Todo final da tarde eu vou lá, abro Que é o máximo, gente. Então, e eu já fiz o Wall Backstage para ninguém. Tipo assim, já teve vezes que ninguém entrou na live e eu falei, não, vou fazer até o final porque alguém vai ver depois. Aí você vê lá, tipo, 300 visualizações depois. Então, faz sentido continuar fazendo o que eu E faço. na hora que você entra e não tem ninguém, o que o seu cérebro te manda? Desliga. Porque dá vontade, não dá? Eu já abri live porque eu não vi ninguém, eu falei, vou desligar, mas eu desliguei, tá? Vou te contar. Não, eu já desliguei. Eu não vou dizer que eu nunca desliguei. Já desliguei. Inclusive, eu não faço live justamente com medo do zero. Não, hoje eu faço. Mas, esses dias, por exemplo, tem um quadro que é o Café com CX, que é às 7h30 da manhã. Sim, Eu entrei esses dias e comecei a fazer. E nada de ninguém entrar. E era um dia que eu não tava muito legal também. Tá. Aí eu comecei a fazer e tal. Aí eu fiquei com raiva. A sensação foi de raiva. Eu desliguei. Aí eu falei, não, mas eles vão ter que me ouvir. Aí eu gravei uma sequência de stories, né? Tá. Falando assim, o que eu queria, o que eu falei, não sei o que lá. Aí a nossa rede de marketing falou assim, nossa, eu achei super legal essa ideia que você teve. Você viu quantas visualizações teve nos stories e não sei o quê. Porque ela fica super antenada, né, nos vídeos e bytes. Aí eu falei, cara, e se eu te contar que isso foi porque eu não fiz Uma rebeldia, isso. Não foi ideia nenhuma. Tipo, não foi uma ideia. Então, assim, acho que a gente é humano, né? Vai ter dia que não vai estar legal, né? Tanto que ela me falou assim, mas será que a gente continua toda segunda, quarta e sexta com o café? Eu falei, cara, o dia que eu não estiver bem, eu não vou fazer. Eu acho que essa questão, por mais que a gente venha ter talento e a gente tenha uma missão e um propósito de vida, a gente tem que dar aquilo que a gente tem. E se a gente tá um pouco frustrada, não tá no nosso momento, realmente a gente não pode passar. E eu não tenho frustração. Né? Você já experimentou contar a frustração? Eu acho que eu vivi muito tempo na minha vida contando a frustração. Aí eu tô na fase de... Agora acontece não. Né? Porque a gente tem muito isso. E nasceu essa necessidade de você ser vulnerável, né? E você contar. Só que aí a minha opinião, tá? Ela nasceu com... Ela ficou... Você só começou a contar a frustração. Muitas pessoas, né? E aí nasceu bastante palestrante de inteligência emocional e só contar a história dele, assim, né? Aquela coisa assim, eu saí dali, eu saí daqui. Eu acho que no Brasil, todos nós nascemos da pobreza mesmo, e não tem nenhum problema nisso. E aí foram se criando as riquezas. E poucos pais tiveram a oportunidade de ser rico. O meu não foi, né? Minha mãe também não deu pra ela. Mas gente, né? Quem sabe? Eu nem tanto, porque minha filha já tem 24 anos. Então, até, sim, se for pra ter uma geração, né, de riqueza, eu também não nasci. Como a maioria. Mas aí eu saí desse vitimismo de que, aos 38 anos de idade, de que, eu não pude ser o que eu queria, eu sempre quis ser uma comunicadora, o meu sonho era estar naquelas bancadas mais famosas. No canal, assim? Tipo... eu não ia falar ele. Eu ainda brincava assim, eu falava que eu era a Fátima Bernardes e que eu ainda ia me casar com o William Bonner. Eu com 5 anos de idade. Quase deu certo. Se ela souber... que eu acho que fui eu que mandei alguma coisa lá, porque depois eles se divorciaram, né? Então eu sempre tive esse desejo, só que eu sempre tive os meus pais falando que aquilo não era pra mim. Não, isso não é pra você, isso é coisa de criança, eu sou de criança, vai estudar, vai trabalhar. Então eu trabalho desde muito novinha, vendendo bala no Farol mesmo, a minha mãe, pagar aluguel, uma vida bem difícil, mas sempre com esse desejo. E aos 38 anos, aí eu casei, tive filhos, e o meu marido, hoje eu sou divorciada, ele também não tinha essa intenção de poder alimentar esses meus desejos, sabe? Ele achava que eu tinha que trabalhar, cuidar dos filhos, enfim. Nossa! E eu sempre quis algo a mais da vida. Mas quando eu saí desse mundo de vitimismo, eu não tive oportunidade, quando eu parei de contar as minhas frustrações, eu comecei a plantar. Para mim, deu mais certo as plantações quando eu saí das frustrações. Eu não tenho de Horácio, né? Não é pra mim, meus pais não deixaram, não tive esse... E eu comecei a criar as oportunidades. E por isso que chama o meu podcast, porque assim, é muito difícil, eu não sei aonde você encontrou facilidade, se encontrou, você pode compartilhar. Eu nunca encontrei facilidade. As pessoas não me abriram portas, assim, para palestrar. Algumas nem gratuito pro bono, não me davam. Muitos eventos é pago e bem caro, né? Nós sabemos que para você estar num palco famoso, as pessoas, olha, é um grande profissional. Infelizmente, a conta dele que foi boa, ele pagou ali 5, 10 mil para estar ali. Então, nunca tive essas portas abertas, independente de talento.
porque sempre o dinheiro chegou na frente e as pessoas pagam para estar ali. Por isso que eu criei o Pod Talento, o meu podcast, que é o meu podcast, Vai lá e meu faz, podcast. vai lá. Já que ninguém te convidou, vamos fazer o nosso, né? Eu convido agora, vai, quem manda aqui sou eu. Então, na sua carreira, a minha foi assim, na sua, né, até você chegar aqui, você teve portas abertas ou você teve esse meio termo que eu te falo aqui? Porque na área de palestrante, eu acho que é igual para todos, Sim. as dificuldades Eu do acho que palco. ninguém chega e te chama na tua casa, né? Oi, tudo bem? Olha, achei que você é legal. Que tal você vir palestrar? Não, não é assim que funciona definitivamente, né? Eu lembro da minha primeira palestra eu tava conversando com... Eu sempre gosto de falar, a gente desvaloriza o núcleo familiar, né? Tipo assim, o churrasco da família, eu não vou falar de trabalho no churrasco da família. E isso sempre me incomodou muito, porque final de semana é um momento que eu gosto de falar com a família sobre negócios. E eu lembro que eu tava conversando com uma prima do meu noivo, e ela falou, eu tô fazendo faculdade agora não lembro, alguma empresa do Sistema S. Você não quer palestrar lá? E eu falei, claro que quero, né? Então, minha primeira palestra oficial, que foi zero dinheiros e tudo mais, foi numa escola para alunos diversos, de cursos diversos. Então, eu falava, cara, o que eu vou falar para essas pessoas? Então, a primeira foi sobre protagonismo. Levei 2 horas, levei um canvas de Ikigai pra galera fazer e tudo mais. E eu amei aquilo. E eu falei, pô, eu quero fazer mais, mas quem vai me chamar? Como vai chamar? Então, eu comecei a trabalhar mais meu LinkedIn, comecei a trabalhar mais as redes. Mas se a gente pensar na vida toda, não foi fácil. E eu lembro que eu tinha, numa empresa onde eu trabalhava, numa startup, eu entrei no ano 0, como eu comentei, e tinha, né, nem $500 mil vendido e tal. E eu levei essa empresa, não eu sozinha, né? A equipe toda levou essa empresa para faturamento ali de 12 milhões e tal. E eu falava, nossa, que incrível. Só que nada eu conseguia. Tudo que eu tentava encabeçar só dava certo quando entrava algum homem junto. Tipo assim, o diretor de vendas entrou comigo nessa. Um dia eu tava muito pé da vida e perguntei pra esse diretor de vendas, né? Falei, cara, por que os teus projetos saem do papel e os meus não? Minha ideia é tão boa quanto a sua. Minha ideia vai dar dinheiro. Aí ele falou, Camila, vou ser muito honesta com você. A gente tem uma figura machista na liderança e peça mais desculpa e menos licença. E eu falei, não entendi. Ele falou assim, vai lá e faz. É bem esse, né? Põe a cara no sol, vai lá e faz, não sei o que. Vou te dar um exemplo de uma coisa bem boba, tá? Uma vez me falaram, eu vendo os executivos vendo as pessoas assistindo as palestras, eu vi que dava uns 45 minutos das palestras, naquela época durava 1 hora. 45 minutos as pessoas começavam a pegar o celular na mão. Ficava chato. Se não fosse o showman lá no palco, não ia. E eu falava, putz. E durante muito tempo a gente falava assim, não, a gente tem que explicar para o palestrante como ele tem que ser o showman. Só que isso dava trabalho. E nem todo mundo estava disposto a fazer aquela academia de speakers, né? E eu falei, putz, e se a gente reduzir, né, as palestras para 30 minutos? Até porque a experiência do cliente tem muito a ver com entender o contexto do outro. O contexto do mundo hoje é que as pessoas assistem TEDx, que tem 18 minutos, 12 minutos. Reels, TikTok, Shorts, são coisas curtas. Ele não quer um conteúdo que leve muito tempo. E eu falei, cara, a gente precisa reduzir. E tinha até um benefício, né? Porque se eu reduzo a minha agenda de palestrantes, que tinham 10, eu tenho 20. Sim. Ou seja, se tornava mais atrativo. Mas na cabeça do presidente ele só conseguia ver, vou ter que pagar coffee para mais 10 palestrantes. Porque ele não pagava nenhum palestrante, tá? Era tudo de graça. Pro ano. Aí eu falei, cara... Aí quando esse diretor me falou assim, Camila, peça mais desculpa e menos licença, eu fui e fiz. Fiz o primeiro evento lá com uns 20 palestrantes. A hora que eu voltei pro escritório, meu presidente falou assim, parabéns, foi muito legal, que massa, nossa, que ideia maravilhosa você teve. E eu tinha passado, 6 meses pedindo aprovação para aquilo. Aí eu falei, quer saber? Nunca mais eu vou pedir licença para nada, eu vou fazer. E aí uma vez veio a possibilidade da liderança, e ele falou assim, me passa o telefone daquela mulher lá que foi tua líder em outra empresa. Eu falei, pra quê? Não, porque precisa de um líder aqui para sua área. Eu falei, mas eu criei todos os processos, por que não eu ser líder? Você, Camila. Aí eu falei, me dá um fim de semana que eu organizo um plano de liderança com metas. Só que eu não sabia nada sobre aquilo. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu passei um final de semana rascunhando. Meu noivo tem uma loja de pesca, né? Então a gente foi pro pesqueiro e eu lá no pesqueiro, rascunhando, assim, querendo que o Chico Xavier baixasse aqui pra fazer o negócio, assim. Então eu saí rascunhando as coisas. E naquela segunda-feira, quando eu voltei, apresentei o plano, ele gostou. Então eu aprendi que o mundo é mais de quem pede menos desculpa, que pede menos licença e mais desculpa. Mas Então vai lá e faz. Então a primeira palestra que eu fiz depois em uma grande empresa, eu não fui convidada. Eu me ofereci. Falei, cara, eu quero fazer uma palestra aí. Posso? Eu quero fazer uma palestra aí. As lives, quando eu comecei, não tinha ninguém. E aí, até surgirem convites para qualquer coisa, não é fácil. Nunca veio. E eu acho que nunca virá. Até hoje, eu acho que se eu parar, por exemplo,
vou parar um mês. Não vou mais fazer live, não vou mais fazer masterclass, não vou criar mais nada. Não virá. Não é tipo a Camila sortuda. A gente vai lá e faz. Igual você falou aqui do podcast, pô, vou lá e vou fazer. Ninguém quer me convidar, então eu me convido. Para que um dia vai lá e faz. Busca as parcerias, busca as pessoas. Como é que eu ia apresentar um portfólio de palestrantes se eu não tinha passado para empresa nenhuma? Então eu tinha que ter as primeiras oportunidades, eu tinha que ter as primeiras palestras. E ser visto. Não adianta só fazer e ninguém ver, né? Não basta ser, tem que parecer, né? Então você precisa mostrar isso para o mercado. Camila, aqui o meu podcast, ele quer mostrar hoje, esse primeiro episódio, qual é o talento das pessoas e o que elas fizeram para alcançar esse talento, sabe? E utilizar ele na potência máxima e ser remunerada, que é o que você contou, os seus lados frustrantes, a sua infância difícil, a sua perseverança no seu trabalho. E o que você deixa hoje para as pessoas que vão te assistir como exemplo? O que elas devem fazer? Assim, tem muita gente que não sabe o seu propósito, né? Tem muita gente que nem conhece o livro do Ikigai. O que você deixa hoje para essas pessoas? Como que elas podem encontrar o seu propósito? Como que elas podem encontrar o seu talento? E como que você pode ajudar elas? Qual é o tipo de serviço que você vende para ajudá-las, essas pessoas? Legal. Acho que a primeira coisa é a pessoa experimenta parar um dia e tirar aquele dia para refletir. Para ela, né? Para ela. Tipo assim, quem sou eu na fila do pão? O que eu fiz? E identificar, por exemplo, igual você falou, pô, não posso ser isso. Por quê? É porque alguém te falou ou porque você mesmo acredita naquilo? É parar para refletir, porque a gente tá num universo tão ágil, tudo tão para ontem, que a gente parou de refletir sobre o que é verdadeiramente importante para mim, né? Então, acho que a primeira coisa é parar e se entender. Se não conseguir sozinho, faz terapia, busca alguma coisa, mas tentar se entender. Tem um dado relevante que eu acho super legal. A IBM fez um estudo em 2021 que mostrou que mais de 90% dos dados criados em todo o universo tinham sido criados até aqueles últimos 2 anos. O que isso fez com a nossa cabeça? Nosso cérebro toma em média 35 mil decisões diárias. Então ele fica escolhendo o tempo todo. Que decisão eu vou fazer? Vou assistir isso ou aquilo? Vou conversar com ela ou vou não sei o quê? Vou para cá ou vou para lá? Então a gente está sobrecarregado, o nosso cérebro está cansado. Então ele não tem tempo para parar para pensar quem eu quero ser de verdade. E tem uma frase que eu acho que é do Walt Disney, não lembro se é aquela assim, sonhar grande ou sonhar pequeno dá mais trabalho. Não, trabalho. Não, acho que é do Lehman. Enfim, isso. Sonhar pequeno ou grande dá mais trabalho. Então, investe mais tempo sonhando grande, sonhando no que você verdadeiramente quer ser. Só que não basta sonhar. Igual eu falei aqui da felicidade, 40% é pensamento e atitude. A gente vive num mundo cheio de iniciativa. Eu tenho alguns amigos que você vai conversar com ele e ele fala assim, tô tocando um projeto aí. Tô tocando um projeto aí. E toda vez tô começando um projeto. Para de começar e termina alguma coisa. Vai lá e termina alguma coisa. Faz até o final. Ou aquela pessoa que fala, eu tenho uma ideia, eu só não pus no papel porque me falta algo. Né? Ou me falta... se eu tivesse... Então sempre falta. Por exemplo, eu não teria lançado o negócio do motorhome, porque eu não tenho. Até hoje o motorhome não é nosso. Mas eu dei um jeito, então vai lá e faz. A filosofia estoica diz que faça o que tiver ao teu alcance. Não tá? Paciência, eu vou fazer o que dá, né? Tanto que os nossos primeiros 2 dinheirinhos da empresa surgiram, o primeiro, com mentoria. Eu falei, cara, eu não posso voltar ao Brasil, eu não posso nada, mas como é que eu vou tocar a vida das pessoas? Vou lançar uma mentoria. Na primeira turma, por exemplo, a Isabela do BTG Pactual, que é diretora de clientes, se inscreveu. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que falar pra essa mulher? Pensei, falei, vou cancelar esse curso. Faz sentido fazer esse negócio, né? Eu já me senti assim também. Sabe, mentorando pessoas maiores, a minha visão, né? Daí eu fiz o seguinte, falei, vou guardar esse dinheiro, não vou gastar. Se ela não gostar, eu devolvo. Simples assim. Eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa. Só que, felizmente, que você tem que arriscar, você tem que tentar. Então, eu fui lá, tentei e tal. E a gente teve 14 inscritos, né? A mentoria naquela época custava 175. Hoje ela custa 400. Então, você vai subindo a régua, você vai conseguindo fazer. Então, foi muito legal. A primeira pessoa que contratou um treinamento para ir lá, presencial e tudo mais, que ainda estava no período de pandemia, foi uma empresa lá de Varjota, do interior do Ceará. E a pergunta que ela me fez foi menos sobre conteúdo e mais, tipo assim, mas você vem aqui mesmo? Aí depois que eu entendi o porquê você vem aqui mesmo. Porque são 3 horas de voo daqui de São Paulo até Fortaleza e de Fortaleza até Varjota, 5 horas de estrada. Uau. Então, e não tem aeroporto, né? 5 horas de ônibus, né? De carro, eles mandaram motorista. Eu tava chique, né? Mas você tava sendo vindo pelo degrau. Mas foi o primeiro, tipo, você topa ou não. Você só vai topar se for a Ambev que te chamar pra palestrar ou que chamar pra fazer alguma coisa. Então você tem que estar disposto, você tem que estar aberto. Tem um outro negócio, você falou sobre os eventos caros e tudo mais. Eu invisto.
em eventos. Tem vários eventos que eu vou que ninguém me chamou pra estar lá. Eu pago do bolso. Sim. Só que eu vou lá com uma missão. Eu vou conversar com pessoas, eu vou levar meu cartãozinho, eu vou eu vou lá pra... Tudo bem intencional. Eu vou sair... ser intencional faz a diferença. Então eu vou lá e e eu tenho que sair de lá com, sei lá, 2 conversas legais que tem que... Eu sempre tento buscar o retorno sobre aquela experiência. Pô, eu vesti nesse evento, quanto pra me render aqui, né? Então você vai escalando degrauzinhos, né? Outra coisa é ser um eterno aprendiz, que a gente fala muito disso, mas parece que as pessoas ainda não entenderam. É assim, se ninguém tá pagando pelo que você tem hoje, talvez não esteja suficiente. Óbvio, tem pessoas que se cobram demais e não aplicam aquilo que estudam, mas tem muita gente que acha... Tem um efeito chamado Dunning-Kruger, né? Que é assim, quanto menos eu sei sobre alguma coisa, mais eu acho que eu sou foda. Eu sei tudo. Que é o efeito que a gente às vezes vê em São Paulo, né? A pessoa senta pra assistir uma palestra, já sei tudo. Experiência já sei tudo. Não. Aí quando a pessoa vai conversar com você, que você desce do palco, você fala assim, nossa, ela não prestou atenção em nada, porque ela não entendeu o que eu acabei de falar. Então é estar aberto. Tem uma frase de um matemático que diz o seguinte, ninguém é tão genial que não tenha nada a aprender, e nem tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Então seja essa pessoa esponja, tô aberta. Se a pessoa tiver menos, e ela for te ensinar algo, você fala, ai, que legal. Não, eu já conhecia esse. Seja humilde, né, em aprender aquela coisa. E acho que esses são alguns elementos que eu colocaria se fosse um caldeirão, um sopão de como... De sabedoria. Eu colocaria essas coisas. Sabedoria. Mas tudo começa com, deixa eu me entender, depois deixa eu meter a cara no sol e deixa eu continuar buscando conhecimento o tempo todo. Acho que esses, com certeza, são 3 pilares que fazem a diferença. Tá. E aqui eu gosto muito de incentivar o seu talento e falar, hoje você já sabe qual que é o seu talento? Pois é, difícil colocar em uma palavra. Tenta colocar em uma palavra. Uma palavra. Uma frase, vai, vou te ajudar, vai. Uma frase. Eu vou falar o slogan da nossa empresa, que pra mim vale muito, que é ajudar pessoas e empresas a criar e fortalecer elos emocionais que se conectem com resultados. Então, a gente faz isso por meio de palestra, por meio de workshop, por meio de conversas, por meio de conteúdo no Instagram, de conteúdo no YouTube, de aulas, de tudo, pra tentar dizer para as pessoas, cara, às vezes você tá tentando ser um negócio lá da galáxia e só o atendimento bem feito já te traz mais negócio. E para as pessoas acharem que para elas entenderem que a experiência do cliente não é abraçar a árvore, não é brinde, não é um coraçãozinho para o cliente, né? É essa linha da rastreabilidade. Então, acho que o talento eu digo que é muito dessa educação, educar o mercado nesse sentido. Plantar sementinhas. Aqui é o meu podcast, que é o seu podcast. Eu quero que você deixe aqui quais são os seus horários que você faz live, qual que é a sua rede social, que você faça aí o seu pitch de venda. Momento. Ai, meu Deus, peraí, fósforo, acende assim. É o seu. A gente sempre brinca, né? Tem uma live que a gente faz no final do dia, às 18 horas, por volta de 18, 19 horas, né? No final do dia que acontece de segunda a sexta, e a gente fala que é o UOL Backstage, que é os bastidores do UOL, né? E aí ela tá brincando aqui, porque eu abro assim, né? Bem-vindos ao seu, ao nosso UOL Backstage. Aquele momento do dia que a gente fala 10 minutinhos sobre a experiência. Nunca é 10 minutos, não se engane, tá, gente? Nunca consigo ficar nos 10 minutos. Porque um interage, o outro interage, a gente se perde. Mas eu acompanho. Mas lá vocês encontram como Camix, como se fosse escrever Camila, só que com X, né? Camix. E aí eu sempre falo customer, mas tem gente que escreve customer, né? Então, customer é C-U. Customer, né? Customer. Aí você encontra lá. Provavelmente vai estar de amarelo, porque eu sempre uso amarelo, né? Por isso que eu já deixei o cenário dela todo de amarelo. Não, tô me sentindo em casa. Dentro do cliente, agradável. Senti acolhida desde o começo. Gente, os bastidores, se eles pudessem filmar os bastidores, fui muito bem recebida, mimada. Então, tô aqui feliz demais. Então, acho que é lá que as pessoas encontram o Camix Customer. E sejam parte desse movimento, que eu acho que a gente pode dizer que é o que você tá criando, né? Sim, é um movimento para que as pessoas tenham a liberdade de contar o seu talento, de se abrir. E eu quero deixar aqui aberto para você voltar mais vezes. Muito obrigada pela sua participação. E aqui o Estúdio Podcast está de portas abertas e o meu canal também está de portas abertas para te receber. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até futuros novos encontros em vários outros lugares do mundo. Você não falou de um encontro que eu sou apaixonada, que eu já me inscrevi 3 vezes e não fui. Que é dos seus eventos que você faz nas casas. O que eu queria ter ido foi... Você foi num bar muito legal. Willy, será? De arco e flecha? Não foi do arco. Até comemorei meu aniversário nesse.
Não foi do Arco e Flecha, foi na Consolação, que no dia teve movimento em São Paulo. Loteria. Eu até escrevi. Você tirou foto no banheiro. Foi muito legal a experiência do cliente. O Drosófila é um Tinha tem código. Eles têm código para as mulheres. Esse Drosófila. Você não falou, queria que você falasse. Sim. Todo mês a gente se comprometeu. Como é que a gente vai impactar vidas? Eu tô devendo, eu só me inscrevo. Pode continuar, uma hora vai. Tem 12 ao ano, então alguma... Esse evento eu acho importante. Tem 2, tem presencial e online. Então, todos os meses a gente faz um happy hour online e um presencial. O presencial, a gente sempre busca um barzinho que tenha uma história muito legal para ser vivida. Então, a gente já foi em casa de jogos, que é o Ludus Luderia, por exemplo. A gente ficou jogando Imagem e Ação, Patuscada, sabe? Tipo, com a galera de experiência do cliente. Gente já arranjou emprego por ir nesse evento. Gente já conseguiu fazer conexões e ir para eventos, né? Para mim, um dos seus eventos assim mais impactantes. O que me chamou a atenção na sua rede social e que eu vi que você se conecta com as pessoas, que você não encontra essas pessoas como várias pessoas, seu rival, vamos colocar assim. Que todos nós somos a experiência do cliente e você reúne todos eles ali. Exato. E eu me inscrevi em 2 e não fui, mas foi... tudo bem, já tá perto próximo do mês, tá sempre já. Para mim é o mais impactante. Esse mês é aonde? O rap já tem? Ótima pergunta. Já tem. Eu que não sei de que é essa. Onde é não. O último foi, a gente fez no rooftop, a gente fez em um lugar bem bonito, assim. E era legal porque foi um dia antes do Clientes S.A., então muita gente que estava na cidade ia aproveitar para ir lá daí, né? Então a gente também quer aproveitar essas oportunidades, porque tem gente que é, por exemplo, de BH, tem gente que é de Curitiba, e fala, putz, eu não consigo. Mas a gente já rodou também, tá? A gente já fez no Rio de Janeiro, já fez em Curitiba. Você tem o Clube de Negócios, né? Que eu instalo. O Clube de Negócios é legal, porque é um local onde a gente sempre troca figurinhas. Fala, gente, tô com dúvida aqui em NPS, vamos se reunir para discutir? Vamos. Um grupo se reúne. Então, é um grupo que, se você entrar, a gente já se prepara, porque ele é muito, muito cheio de informações. Então, talvez não tenha bem rico. Mas é legal estar lá, porque vai que você precisa, sei lá. Eu vou palestrar, eu dou uma lida lá em algumas coisas, assim, porque as pessoas colocam, né? As informações é legal, né? Às vezes eles rodam aquela pergunta, então eu vou fazer um evento amanhã, que dinâmica eu vou fazer? Isso. Eu mesmo aprendi alguns, por exemplo, a do café com sal. Já sabe dessa dinâmica? Não, eu não vi essa dinâmica. É a experiência do cliente. Eu vi você numa casa de café, no interior, eu acho, ou no sul, alguma coisa assim. Mas eu não vi toda a matéria. Foi uma menina que ela comentou com a gente, que até ficou gravada lá no YouTube. Que ela contou que ela fez muita propaganda para a equipe dela. Gente, encontrei um café marroquino incrível, não sei o que. E fez durante semanas propaganda. E quando ela ia fazer o evento dentro da empresa, né, para falar sobre a cultura customer-centric, ela pegou e serviu o bendito do café. Só que ela serviu o café com sal. E ela falou que fez 2 coisas, um café com sal e um bolo muito gostoso. Ela falou, o bolo tava tudo certo, era uma nega maluca, assim, sabe? Incrível. Aí quando ela serviu o café, as pessoas... Só que como tinha pessoa que era um café marroquino, não sei o que lá, as pessoas falaram, bom, talvez o meu paladar não é bom pra isso. Tipo, quando você começa a tomar vinho seco e você tomou doce, tipo, até que choque. Então todo mundo, ninguém falou nada. E quando ela ofereceu o bolo, gente, o bolo também, uma receita, ninguém disse, não quero. E a primeira coisa que ela fez, ela falou, gente, vocês notaram alguma coisa diferente no café? Todo mundo, não é muito do meu paladar. Ela falou, é um café normal, com sal. Só que eu levei tanta régua da expectativa de vocês, que quando vocês provaram o café, ou seja, o básico não estava bem feito, vocês nem quiseram aceitar o próximo produto. E ela fez analogia do cliente. Porque eu preciso usar isso, né? Verdade. Aí eu fui palestrar numa empresa do interior também e falei, vamos servir café com sal pra galera. Funcionou de novo. Então, a dinâmica do café com sal... A gente contou aqui, né? Já ia levar pra Minas também. Mas você pode provocar outras coisas, né? Mau atendimento. Mau atendimento, por exemplo. Chegar e as luzes estarem apagadas, o cheiro tá ruim na sala, as cadeiras... A pessoa está aquele olhar caindo. Daí fala assim, e aí, gente, bom dia. Não é assim que deveria ser um treinamento de experiência, né? E com tal, quanto isso choca, né? Porque a pessoa viver algo ruim faz isso. A expectativa é outra, né? Exato. E ela reflita, será que às vezes eu não tô servindo café com sal na minha área? Verdade. Adorei o papo com você. Ficaria aqui o resto da tarde aqui contigo. Porque a gente fala de experiência do cliente. A gente faz aquilo que a gente é apaixonado, a gente não faz, né? A gente vive. É muito gostoso, viu? Muito obrigada. E uma ótima vez. Até breve.